Olá, eu sou o Emerson Natividade. Deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Bom, hoje vamos falar sobre colônias espirituais. Como são as colônias espirituais? Elas existem? Como você imagina uma colônia espiritual? Bem, colônias espirituais, né? Como atingimos esse patamar, né? No livro Nosso Lar, né? Psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, que enquanto encarnado era um médico, quando desencarnou na parte espiritual, narrou várias histórias de como o mundo espiritual ele funciona, né? Ele nos elucida sobre muitas coisas sobre as colônias espirituais. É importante a gente pensar que ao desencarnar, né, se nós tivermos um apego muito grande às questões materiais, ao nosso corpo físico, né, as questões de dinheiro, né, as questões econômicas, né, as questões emocionais, né, se esse apego for muito grande, a gente vai ficar um tempo muito grande nas zonas umbralinas, né? Ou seja, o umbral é dividido em em vários níveis, né? E quando a gente fala em colônia espiritual, a gente está num umbral, né, mais graduado, né, mais leve, né? E a colônia de Nosso Lar, ela nos mostra isso, né? Então, o que acontece? Lá, nesse apego que a gente tem, né, a gente vai ficar em lugares, cidades, onde tenham situações precárias, né? E a gente pode fazer uma analogia com bairros ou até mesmo cidades no nosso país ou até no nosso planeta que tem uma precariedade extrema, né? Por exemplo. Né? Então a gente vai encontrar isso nas zonas mais umbralinas, né? Onde estão os espíritos mais apegados e que têm muita dificuldade, né? Quando a gente está um pouco mais preparado, né, para esse desencarne, né, a gente vai para as colônias espirituais. Né? Lembrando sempre que quando a gente desencarna e a gente não sabe que morreu, a gente vai ficar um certo tempo próximo dos lugares onde a gente está acostumado ou habituado a frequentar enquanto encarnado, né? Ou seja, a casa onde a gente morava, né? O trabalho onde a gente praticava alguma coisa, e é claro, tudo isso é relacionado aos laços de afinidade, né? Então, à medida que nós temos um laço de afinidade com um determinado grupo, né, é isso que vai nos caracterizar. Né? Então, por exemplo, nós desencarnamos, fomos para uma colônia espiritual. A colônia espiritual que nós vamos estar, ela é de acordo com o laço de afinidade que nós temos com aquelas pessoas que estão ali, com aqueles espíritos que estão ali, com aquela energia que está ali, né? Então tudo é energia, nós somos energia, né? E não deixamos de ser quando desencarnamos. A única diferença é que nós deixamos o nosso corpo físico e temos uma energia do perispírito que é muito mais sutil. Né? Como são feitas as colônias espirituais? O que tem nas colônias espirituais? As colônias espirituais é uma cidade, né, onde tem os seus governantes, né, da mesma forma que existe aqui na Terra. Então, assim, as colônias espirituais é uma cópia do que existe aqui na Terra? Não. A Terra é uma cópia do que disponibiliza as colônias espirituais, ou seja, né, a colônia espiritual tem hospital, né, tem moradias, né, tem uma relação social, né. O que muda é a forma como isso se dá, né. Não tem falta de segurança, por exemplo, numa colônia espiritual como o Nosso Lar. Ou seja, os espíritos, eles não precisam ter cercas para separar uma casa da outra, né? Tem uma questão moral muito mais elevada do que alguém que está apegado às questões da terra, está mais ali nas zonas umbralinas, num sentido mais de
apego e ter que trabalhar isso, né? Porque só depende de nós trabalhar isso para chegarmos a uma colônia espiritual e aí galgarmos um processo evolutivo maior, né? E à medida que nós vamos evoluindo, né, as possibilidades vão melhorando, né? Nós não precisamos mais estar apegados às questões econômicas da Terra, ao ouro, né? O ouro existe na colônia espiritual? Existe, né? Como existe várias outras pedras preciosas, mas a forma como os espíritos lidam com isso é que muda, né? O grau de elevação. Nós temos salários? Sim, né? As bonosoras são os nossos salários, né? De acordo com as ações que nós fazemos no nosso dia a dia, né? O que nos leva ao processo de evolução no plano espiritual é o trabalho, né? E quanto mais se trabalha, quanto mais se coloca à disposição, mais possibilidade de elevação será possível, né? E a gente testa esse trabalho muito nas questões da encarnação, né? Então, dentro da colônia espiritual também é um momento de se planejar uma outra encarnação, né? Então, à medida que nós nos desapegamos das questões da Terra, nós vamos estar mais propensos a se preparar para uma outra encarnação, né? E a partir daí traçar o nosso plano encarnatório, né? Nosso projeto encarnatório. O que nós queremos trabalhar, qual a profissão que nós escolhemos, a família, né? E aqueles espíritos que vão estar afins, né? O local onde vamos encarnar, ou seja, a cidade, o país, né? Tudo isso é planejado, né? Então, quando nós desencarnamos as colônias e vamos para as colônias espirituais, possibilita uma série de situações nesse sentido. Então é importante a gente perceber que as colônias espirituais são cidades como as nossas, têm as mesmas coisas como as nossas. Tem um aerobus que claro, porque a energia é diferente, né? O que muda é a energia, o que muda é a forma, né, como lidar com as situações, né? É muito mais sutil do que aqui, né? Por que nós, quando estamos no espaço, não nos batemos em alguma coisa, né? Porque está numa outra energia, está numa outra dimensão, né? Então, as colônias espirituais, a energia é mais sutil, os corpos são mais sutis, tudo é mais sutil. É claro, o nosso corpo físico, grosseiro, pesado, né, nos dá uma outra possibilidade de perceber, né? Mas quando nós estamos no plano espiritual, é tudo mais leve, tudo mais fácil, tudo mais tranquilo, né? Quando a gente vai para o umbral, né, que é uma região de transição, de passagem, onde a gente precisa trabalhar ali desapego e uma série de outras questões para galgar as colônias, a gente sente, né, essa questão densa, e aí isso vai mudando, vai se transformando, vai melhorando, né? Então, espero que eu tenha esclarecido um pouquinho sobre o que são as colônias espirituais. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Estamos à disposição. Gratidão. Comentem. Gratidão. Se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe as novidades do Espiritismo no Brasil e no mundo.